Agora, Flamengo na final do Campeonato Carioca. Flamengo derrotou o Vasco, nos 2 jogos da semifinal do Campeonato Carioca e pode chegar, Mauro César, ao seu primeiro tetracampeonato carioca. O Flamengo nunca foi tetracampeão carioca, pode ser também pela primeira vez tricampeão carioca em cima do Fluminense, que é favorito no confronto com o Botafogo. O Fluminense é favorito, disputou as últimas 2 finais contra o Flamengo e o Flamengo foi campeão. E aqui a gente não fica também em cima de muro. O Flamengo é muito favorito a esse título carioca, porque é a grande potência financeira hoje do futebol do Rio de Janeiro. É a grande chance, né, Mauro, para esse feito, não vale nada carioca, só que tetracampeonato. O Flamengo nunca foi tetracampeão. Na verdade, no Rio de Janeiro, o tetracampeonato tem um do Botafogo nos anos 30, que na época tinha 2 ligas. O Fluminense, acho que tem também lá, que ganhou na Justiça, título lá do começo do século, na primeira década do século passado, já tem mais de 100 anos. Já naquela época o Fluminense ganhava na que tem a polêmica, tem o Fluminense e tem o Botafogo também, o título de 1907 também, enfim. Nossa. No futebol, digamos assim, vamos pensar no futebol profissional, mais recente e tal, né? Nenhum time foi 4 vezes seguidas campeão do Rio, fora essas exceções aí que são bem... são títulos do passado, do outro futebol, com 2 ligas, outra situação. O Flamengo nunca conseguiu, como nenhum outro conseguiu. De fato, isso tem uma certa relevância. Mesmo assim, é o título menos importante que o clube pode conquistar esse ano. É menos importante que a Copa do Brasil, que o Campeonato Brasileiro, que a Libertadores, que são as outras competições que o Flamengo vai disputar. Mas por ser uma chance de ganhar pela 4ª vez, ele ganha assim, um certo brilho, né? E eu estou curioso para ver como é que o Fluminense vai se comportar hoje, né? Porque o Fluminense vem numa terrível ressaca, né? A eliminação da Libertadores, depois daquele negócio de recorde de vitórias e tal... foi um balde de água fria, né? Aí até a venda do Luiz Henrique, a torcida furiosa, que foi um pouco antes da derrota para o Olímpia. Eu acho também que o Fluminense tem um time melhor que o Botafogo, mas o Botafogo está animadão, né? Porque estão chegando jogadores, está contratando o Patrick de Paulo ao Palmeiras, a torcida está empolgada, jogando no Engenhão hoje, no Newton Santos. E o Fluminense, eu não sei como é que vai reagir, porque uma eliminação como aquela, ela deixa marcas, né? Deixa sequelas. Eu não sei até que ponto isso pode afetar no desempenho da equipe. Mas ainda acho que, em tese, o Fluminense tem um time melhor e deve se classificar para enfrentar o Flamengo. O primeiro jogo é hoje e o outro é no domingo. O Flamengo só joga daqui a 10 dias, né? Na outra quarta, contra o vencedor desse confronto. Vai ter um tempo grande até para treinar, se preparar, descansar, dar folga, fazer tudo que os caras quiserem, né? 23 mil pessoas simultâneas no YouTube. Deixa o seu like. Mauro, qual a sua avaliação, por enquanto, do trabalho do Paulo Souza? Tem um ponto que é importante, que é pouco observado, que é uma espécie de mudança aí no elenco, né? Ele pôs todo mundo para jogar e já barrou alguns jogadores importantes. Aliás, a diretoria já poderia ter feito isso, não renovando o contrato e negociando alguns atletas. Por exemplo, o René é um reserva. É um jogador que já deu o que tinha que dar no Flamengo. Ele não é um mau lateral, ele foi até eleito o melhor lateral em 2018 e tal. Depois chegou o Felipe Luiz, ele virou reserva. Acho que ele já é um jogador cumpridor, mas o nível técnico subiu, ele vai ficando mais velho e ele vai ficando mais distante daquilo que dele se espera. O René pode ser útil em várias equipes, no Flamengo acho que não dá mais. A torcida pega no pé dele, poderia ter sido negociado. Ô Mauro, até quando não joga o Felipe, joga o Léo Pereira. Exato. Hoje, né? Não joga mais o René. Já percebeu que o René não dá. Está ali à disposição. Poderia ter negociado. O Diego Alves, em 2018, era o Dorival Júnior o técnico, antes dessa gestão. E houve uma confusão entre ele e o técnico de então, porque ele se machucou. Aí o Flamengo fez um jogo em Curitiba contra o Paraná Clube. O Palmeiras liderava, o Flamengo era o segundo. O César, que já foi embora para Portugal, inclusive, estava jogando. E o Dorival falou, não vou manter o César nesse jogo. O jogo seguinte é o Palmeiras no Maracanã, que era uma espécie de decisão ali. A chance do Flamengo era vencer o Palmeiras. O jogo foi 1-1. Gol do Dudu e gol do Paquetá, um sábado à noite. E... guardar o Diego Alves para outro jogo. O Diego Alves não gostou, os dois se desentenderam, todo mundo ficou sabendo e foi encostado. Só foi reincorporado quando veio a eleição, ganhou o Landim, aí na nova gestão contornaram, porque o Dorival já tinha ido embora, né? Então barrar o Diego Alves não é fácil. Se em 18 era difícil, imagina depois de ser campeão brasileiro 2 vezes, Libertadores e etc, né? Ele barrou o Diego Alves, apesar do Hugo ser um goleiro super inseguro. Porque o Diego Alves entrou contra o Madureira, foi mal, enquanto o Rezende foi um desastre. O Diego Ribas, que ele colocou no começo, foi muito questionado por isso, não joga mais. Pode reparar, ontem não entrou, fica no banco, não está mais entrando. Titular do time dele tem 4 caras, na minha opinião. O Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Arrascaeta e o Gabigol. Todos os demais
estão brigando por posição. Então o Flamengo precisava muito de estabelecer briga por posição, porque era aquele time intocável do tempo do Jesus, né? Não se mexe, o Everton Ribeiro na direita, o Arrascaeta. O Rogério Ceni mudou algumas coisas. Até encaixou mais gente no time, que o Diego virou titular. Ele era reserva com Jesus, né? E o Arão veio para a zaga, primeiro com a contusão do Rodrigo Caio, depois seguiu. Então, ele está fazendo um trabalho bem silencioso aí, que a diretoria podia ter feito. Não renovando com os dois Diegos, agradecendo os serviços prestados, como o Palmeiras não renovou com o Felipe Melo. Passou a fase dele. Né? Então, acho que o Felipe Luiz valeria a pena ficar como ficou. Então tem esse detalhe, ele está testando vários jogadores. O Lázaro jogou muito, para mim foi melhor em campo ontem, jogando como ala pela esquerda. Foi uma invenção dele. Vem numa boa fase, por Foi sinal, invenção dele. o Lázaro. O lado direito ontem, de novo, ele deu chance a Rodinei. Eu imagino que ele ontem deve ter percebido que o Rodinei não é confiável. Defensivamente é um desastre. Ontem ele tirou o Rodinei com 5 minutos do segundo tempo. Por quê? Ele cabeceou uma bola para o alto, no meio da zaga ali, naquela confusão toda. Uma bola que é para ter afastado. O Rodinei faz essas coisas. E aí ele sacou, pôs o Mateuzinho, que entrou mal. Vai acabar caindo no colo do Isla mais uma oportunidade. Quando eu falo pra vocês que Pela Ilha é melhor dos ineficiência. três, eu falo que Ilha é melhor dos três, vocês querem me matar. Apesar Vocês querem me de queimar matar. o É o filme. Viga. Não, o Isla não é nunca o melhor dos Você vai três. ver, vai cair na cola do Ilha, é o que eu tô Ele queimou o falando. próprio filme, mas tá lá no elenco, porque ele tem contrato, então vai acabar jogando. porque os Falando outros não direto, Ilha é convencem. melhor dos três. Então acho que assim, é óbvio que o time poderia apresentar mais, mas eu acho também que é um processo que deve levar mais tempo. Não O sei João se ele, Gomes, eu acho que o Coelho vai jogar assim. eu acho que não sei se ele vai chegar a atingir o futebol que se espera, mas não seria agora. E aí tem exemplos do ano passado que a gente pode citar dois. O São Paulo no Paulista jogou o máximo que jogou durante o ano, o resto do ano foi um desastre. O Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro ganhou o título em 2 empates com o América. Não conseguiu vencer o América, embora o América... Com pênalti polêmico. Embora o América esteja na Libertadores e tudo mais, é uma diferença grande de investimento. Já tinha o Hulk reclamando que era reserva, tudo isso aconteceu no Campeonato Mineiro. Quando que o Atlético atingiu o seu melhor futebol na temporada passada para ganhar a Copa do Brasil e o Brasileirão? Foi mais tarde, foi adiante, foi no transcorrer da temporada. Né? O Palmeiras no ano passado, nessa época, que fechou o ano campeão da Libertadores, hoje todo mundo elegeu o Abel. Nesse momento do passado, o Palmeiras já tinha perdido Supercopa, Recopa, Mundial de Clubes e perderia o Campeonato Paulista para o São Paulo. Quase não se classificou para fazer mata-mata. Então, eu acho que é muito imediatismo. Não sei se ele vai conseguir, mas acho normal que não seja agora. E acho também que ele está fazendo um trabalho que é necessário. Meio de estabelecer briga por posições e não digo de limpar o elenco, mas tirar alguns caras da zona de conforto e de jogador com lugar cativo. Agora, tem problemas. A saída de bola está muito ruim, muita bola longa com o Davi Luiz, muito gol perdido, que é um problema que vem lá de trás. Até com Jesus acontecia isso. Eu acho que o João Gomes, por exemplo, ele destrói, recupera a bola, mas ele constrói muito pouco. Então, ali tem um problema. O outro volante vai ter que ter essa função. O Arão não se adapta nessa forma de jogar, embora tenha feito gol. Mas isso tudo são experiências que ele está vendo, que eu acho que ele vai ter que ajustar. O Pedro ontem tem uma partida razoável, né? Melhor momento. Ele não vem aproveitando as chances eu já que falei tem, isso hein? aqui. O Pedro, quando eu vou aquela coisa do Palmeiras se recontar, o Pedro, eu tô falando, o Pedro não tá jogando bem há algum tempo. O melhor momento dele ontem foi a única bola boa do Davi Luiz nessa bola longa, que ele fez o pivô lá no grande círculo e o Arrascaeta lançou, que não jogou bem o Arrascaeta, lançou o Gabigol, esse lance que o Vampeta lembrou. E o Gabigol tentou a cavadinha, a bola passou rente atrás. Foi o melhor momento dele do jogo, na minha opinião. E o gol também, né? Que ele participa. Ele disputa pelo alto com o Anderson Conceição, aí a bola espirra e sobra pro Arão fazer o gol.